cerca de 4 meses atrás, a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 2 horas e meia, mas nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada. Era véspera de feriado. Normalmente você passaria por essa área em menos de 20 minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. Depois de 15 minutos no congestionamento, a minha esposa agarrou o meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beirada da estrada. Então ela falou: "Me diz que você está vendo ele." Eu olhei lá fora e falei: "Vendo quem?" A mão dela tremia e ela falou: "Ele... o cara sentado ali? O caroneiro?" De novo eu olhei e não vi ninguém. Então ela olhou nos meus olhos e falou: "Não olha. Para de olhar. Ele está olhando nessa direção e está vindo para cá." Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala: "Eu estou ficando louca. Estou ficando louca. Me dá algum remédio. Me leva para algum médico. Por favor, eu estou perdendo o juízo." Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar uma chacoalhada nela para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: "Ele está aqui, no banco de trás." Eu olhei, mas não vi ninguém. Mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo, o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então, eu comecei a fazer perguntas para a minha esposa sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada, não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele e a cada vez que ele olhava, ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar, apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada. Eu estava calmo, até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo o que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então ele fez a mesma coisa com a minha esposa e nesse momento eu acreditei em tudo o que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela ser levantado por uma mão invisível. Naquela hora, já estávamos fora do engarrafamento e estávamos indo bem rápido e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro lá. Assim que eu parei, eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém. Mas quando eu olhei para a minha esposa, eu vi ela grudada na janela dela fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por quê e ela praticamente berrou para mim pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-malas e as coloquei dentro do carro no banco de trás. Segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele sentar. Havia algo estranho. Todos dentro do ônibus podiam sentir isso. Eles haviam saído de Belém, no final da noite, em direção a São Luís. A estrada era perigosa. Todos sabiam disso. Havia perigo de acidentes, assaltos. Mas não era tudo. Havia algo de sobrenatural e temeroso no ar, como se algo estivesse para acontecer. Uma criança começou a chorar. A mãe colocou a cabeça da menina no peito, tentando confortá-la. Lá na frente, perto do motorista, uma velhinha rezava.
segurando um terço. O motorista suava e, de quando em quando, levava a mão à cabeça, como se houvesse ali que o incomodasse. Súbito apareceu algo no meio da estrada. Parecia um carro policial. 2 homens sinalizavam para que o ônibus parasse. O motorista se lembrou que era comum os assaltantes se disfarçarem de policiais, isso quando não eram os próprios policiais que praticavam os assaltos. "Não pare para eles!" gritou um homem entre lágrimas. "São ladrões!" "Vão matar todos nós!" choramingou uma mulher. Apesar dos protestos, o motorista parou. Os 2 homens entraram, armas na mão. "Todos parados!" berrou um deles. Havia algo de estranho nos 2, como se fizessem parte de outra realidade. Seus corpos pareciam intangíveis. "São fantasmas, mamãe. São fantasmas!" gemeu a garotinha. "Eles vieram para nos levar." "Os homens devem se levantar e colocar as mãos para cima", ordenou o policial. Os homens resignados levantaram-se e deixaram-se revistar. Depois foi pedido que abrissem as sacolas. Os 2 olharam tudo, depois saíram. "Boa viagem", disse um deles ao motorista, mas ele não respondeu. Na verdade, o motorista nem mesmo pareceu prestar atenção neles. Ele simplesmente fechou as portas, sinalizou e saiu. Os 2 ficaram lá, parados no meio do mato, observando o veículo se afastar. Um deles encostou no carro e acendeu um cigarro. "Sabe, eu não entendo o porquê temos de ficar aqui, no meio desta estrada esquecida, revistando o ônibus. Você não soube do ônibus que foi assaltado?" "Não, eu estava de férias. Era um ônibus como este." E apontou com o queixo o veículo que já sumia no horizonte. "Eles pararam no meio do caminho para pegar um passageiro. Era um assaltante. Ele tentou parar o carro, mas o motorista se negou. Foi morto com um tiro na cabeça. O ônibus bateu então em um caminhão. Todo mundo morreu. Sabe, agora que você me falou, estou me lembrando de uma coisa estranha. O cabelo daquele motorista parecia manchado de sangue." Você anotou a placa?" gaguejou o policial. "Claro, está aqui. É o OB 1215. O outro ficou pálido. Era o ônibus do acidente. Antes de ouvirmos as histórias, inscreva-se no canal para que, sempre que postarmos vídeos novos, você possa recebê-los em primeira mão. E deixe o like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Eu sou motociclista de um certo clube de motos, não posso falar o nome, no Rio de Janeiro. Eu tenho 1,98 de altura, peso 120 quilos, sou professor de jiu-jitsu e boxe e faço MMA. Não tenho medo de nada e de ninguém. Desculpe a franqueza, mas é como me sinto, pois vendo meu tamanho e as habilidades que tenho, não preciso ter medo de alguém, não é mesmo? Mas teve um dia que fiz uma viagem de moto nessas estradas sem ninguém, bem escuras e bem distante de tudo. Foi numa dessas viagens que eu vi um ser monstruoso. Ele tinha uma aparência forte, dava para sentir seu poder. Meu sangue gelou na hora e vou contar para vocês como tudo aconteceu. Bom, era uma sexta-feira à tarde e estávamos nós, metade do motoclube e eu, no churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas. E nós estávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava boa demais, mas eu estava planejando subir a serra para ir à cidade de Valença visitar outro amigo nosso. Então chamei um amigo para ir comigo, mas ele não quis. Então chamei outro, mas também esse não quis. Então eu pensei em não ir sozinho e esperei a festa acabar, pois estava muito boa. A hora foi passando e a noite foi caindo. Já era umas 23h30 quando falei: "Bom, tô saindo." A galera perguntou: "Já vai?" "Já, vou para Valença." Então todos falaram: "Vai sozinho?" "Sim, vou." "Cara, não é perigoso não." "Que nada, quem vai mexer comigo?" Então eu comecei a preparar a moto.
Averiguei tudo na moto. Ela estava tinindo, era uma moto Super Teneré, 700 cilindradas, linda e grande. Sim, só uma moto desse porte para me carregar, pois com 120 quilos não é brincadeira, né? Olha, estou deixando bem claro o meu tamanho para que os amigos façam a comparação depois. Bom, quando a moto ficou totalmente lubrificada e toda revisada, eu parti para a estrada. E que estrada! Coisa mais linda à noite, céu estrelado, e não estava frio nem calor. Estava um clima muito bom para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra e fui passando pelas cidadezinhas no caminho, uma mais bonita que a outra, e fui subindo. Lá na frente começou a ficar mais deserto de cidades e, consequentemente, de pessoas. E as luzes dos postes também sumiram. Tinha só a luz do farol da moto. E com a escuridão da estrada, o céu ficou mais estrelado. Levantei um pouco tonto e fui pegando a moto e a colocando de pé. Olhei a moto e estava aparentemente tudo ok. Então, olhei para trás e estava lá aquela criatura enorme. Eu acho que tinha fácil uns 200 quilos e uns 2,20 metros de altura, mais ou menos. Falo isso com certeza porque tinha uma cerca dessas de 1 metro de altura do lado dele, então deu para calcular mais ou menos. Cara, eu era pequeno comparado àquilo. A aparência era muito forte. Quando esbarrei naquilo, parecia que eu tinha batido num muro de concreto. Ele parecia um tipo de urso ou cachorro, só que grande e muito peludo, mais na parte de cima do que na parte de baixo. Ele tinha um cheiro ruim e estava em pé, me olhando. Então, eu senti um medo que eu nunca sentira na minha vida. E olha que eu estou acostumado com lutas difíceis e muitas vezes até sangrentas. Então, depois de observar bem aquela criatura, peguei a moto, liguei e fui saindo devagar. E quando olhei para trás para ver o ser de novo, eu vi que ele estava correndo atrás de mim. Então eu tomei um susto e acelerei com tudo. Dava até para escutar o barulho das patas do animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver porque ele não corria em linha reta, mas ficava zigue-zagueando, até que eu olhei para trás e não vi mais nada, mas percebi que tinha um movimento na mata ao lado. Então eu vi que ele agora estava correndo por dentro da mata e queria me pegar de surpresa. Nesse momento, eu acelerei mais ainda a moto e não tinha como aquilo correr mais que a moto, e quando dei por conta, eu estava chegando na cidade de Valença. Então eu respirei aliviado e vi que não estava mais sendo seguido e falei em voz alta. Graças a Deus. Fui correndo para a casa do meu amigo e, chegando lá, bati na porta e ele abriu meio assustado e falou para mim: "Ué, você aqui a essa hora? Sabe que horas são?" "Não, mas deixa eu entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada e você não vai acreditar." Então eu contei tudo, sendo que realmente ele não acreditou e ficou rindo de mim, falando que eu, com esse tamanho todo, fico inventando historinha de lobisomem e ficou rindo muito de mim. Então fiquei pensando: será que foi uma alucinação? Será que eu bebi o suficiente para ter uma visagem? Ou foi tudo real? No dia seguinte, na hora de ir embora, sim, porque eu não queria ficar mais lá, fui pegar a moto e ver os estragos. Então, eu percebi que tinha alguns pelos na carenagem da moto, e então corri para mostrar para esse meu amigo. Então, ele ficou olhando aquilo pasmo e o sorriso sumiu do rosto dele. E eu senti que ele passou a acreditar um pouco mais em mim e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Disse: "Nesse mundo existem coisas que nós seres humanos desconhecemos, principalmente a noite e o mal realmente existe." Aí eu piquei a moto, me despedi e voltei para minha cidade, claro, por outro caminho. Essa é a minha história. Agora só viajo com meu motoclube porque sozinho nunca mais.